Bem-vindos ao nosso vídeo sobre cometas e meteoros que passam perto da Terra. Neste vídeo, vamos explorar 3 tópicos fascinantes sobre esses objetos celestes que nos cercam. Primeiro, vamos aprender como cometas e meteoros são formados e o que os diferencia de outros corpos celestes. Em seguida, vamos explorar como a presença desses objetos pode afetar a Terra, desde riscos de impacto até benefícios para a pesquisa científica. Por fim, vamos discutir o papel dos cometas e meteoros na evolução do Sistema Solar, incluindo seu papel na formação de planetas e nas mudanças climáticas em nosso planeta. Prepare-se para uma viagem fascinante através do cosmos enquanto exploramos esses objetos celestes misteriosos e surpreendentes. Como se formam os cometas e meteoros? Os cometas e meteoros são objetos celestes fascinantes, que têm intrigado astrônomos e amantes do espaço por muitos anos. Mas como esses objetos se formam? Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e rochas. Eles se originam na borda externa do nosso Sistema Solar, em uma região conhecida como a Nuvem de Oort. Acredita-se que essa nuvem seja um remanescente da formação do Sistema Solar, que contém bilhões de cometas. À medida que esses cometas são perturbados por forças gravitacionais de outros objetos celestes, eles podem ser jogados em direção ao Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele começa a derreter e liberar gases, formando uma longa cauda brilhante. À medida que o cometa continua a se mover em sua órbita, a cauda pode se estender por milhões de quilômetros. Existem 2 tipos de caudas de cometas: a cauda de íons, que é formada por partículas carregadas eletricamente, e a cauda de poeira, que é formada por pequenas partículas sólidas. Os meteoros, por outro lado, são pequenos pedaços de rocha e metal que caem na atmosfera da Terra. Eles são frequentemente chamados de estrelas cadentes, e podem ser vistos à noite como riscos brilhantes no céu. A maioria dos meteoros é originada de asteroides, que são pequenos corpos rochosos que orbitam o Sol entre Marte e Júpiter. Quando um asteroide se aproxima da Terra, ele pode se quebrar e liberar pedaços menores, que podem cair na atmosfera como meteoros. Os meteoros que sobrevivem à entrada na atmosfera terrestre e atingem a superfície são chamados de meteoritos. Eles podem ser compostos de rocha, metal ou uma mistura de ambos, e são frequentemente estudados pelos cientistas para entender a história do nosso Sistema Solar. Existem diferentes tipos de cometas, incluindo cometas de curto e longo prazo. Cometas de curto prazo têm órbitas que duram menos de 200 anos, enquanto os cometas de longo prazo podem levar milhares de anos para orbitar o Sol. Os cometas também podem ser classificados como cometas rasantes ou não rasantes. Cometas rasantes têm órbitas que os levam muito perto do Sol, enquanto os não rasantes não se aproximam tanto. Quando um cometa se aproxima do Sol ou de outro planeta, ele pode ser afetado pela gravidade do objeto e ter sua órbita alterada. Alguns cometas podem colidir com planetas ou outros objetos celestes, causando danos significativos. No entanto, essas colisões também podem trazer informações valiosas sobre a história do Sistema Solar. Em resumo, os cometas e meteoros são objetos celestes fascinantes que têm origens distintas e características únicas. Os cometas são compostos principalmente de gelo e poeira, originando-se na Nuvem de Oort, enquanto os meteoros são pequenos pedaços de rocha e metal que caem na atmosfera da Terra. 2. Como os cometas e meteoros afetam a Terra? Os cometas e meteoros são objetos celestes que podem afetar a Terra de várias maneiras. Algumas delas podem ser perigosas. Embora a probabilidade de um impacto direto seja baixa, quando isso acontece, as consequências podem ser catastróficas. Mas esses objetos celestes também podem fornecer informações valiosas sobre a história da Terra. Quando um cometa ou asteroide se aproxima da Terra, existe o risco de impacto. Embora a maioria desses objetos seja destruída na atmosfera da Terra, alguns podem atingir a superfície e causar danos significativos. Um exemplo disso é o impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros há cerca de 65 milhões de anos. Acredita-se que esse evento tenha causado um inverno nuclear, que resultou na extinção de muitas espécies na Terra. Felizmente, a NASA e outras agências espaciais têm trabalhado para monitorar objetos próximos da Terra e identificar aqueles que podem representar um risco. Além disso, estudos têm sido realizados para desenvolver métodos para desviar a trajetória desses objetos antes que eles atinjam a Terra. Por outro lado,
Os cometas e meteoros também podem fornecer informações valiosas sobre a história da Terra. Por exemplo, registros históricos mostram que uma grande explosão ocorreu na Rússia em 1908, conhecida como Evento Tunguska, que foi causada por um objeto celeste explodindo na atmosfera. Os cientistas usam esses registros para rastrear a presença desses objetos celestes no passado e entender melhor a história da Terra. Além disso, os meteoritos que atingem a superfície da Terra também são estudados para obter informações sobre a composição do nosso sistema solar. A análise química desses meteoritos pode fornecer informações sobre a idade do sistema solar, a formação dos planetas e outras informações importantes. Os meteoritos são uma fonte valiosa de informações para os cientistas, pois eles contêm informações sobre a composição e idade do sistema solar. Além disso, eles também podem fornecer informações sobre eventos catastróficos que ocorreram no passado, como impactos de asteroides ou cometas. Um exemplo disso é o meteorito que caiu em Chicxulub, no México, há cerca de 66 milhões de anos, que é considerado o objeto que causou a extinção dos dinossauros. A análise desse meteorito mostrou que ele continha altas concentrações de irídio, um elemento que é raro na Terra, mas comum em asteroides e cometas. Isso sugere que o meteorito que atingiu Chicxulub foi provavelmente um asteroide ou cometa, e fornece evidências para a teoria de que um impacto de um objeto celeste causou a extinção dos dinossauros. Em resumo, os cometas e meteoros podem afetar a Terra de várias maneiras, incluindo o risco de impacto direto, mas também podem fornecer informações valiosas sobre a história da Terra e do Sistema Solar. É importante continuar a estudar e monitorar esses objetos celestes para entender melhor seu comportamento e minimizar os riscos potenciais. 3. O papel dos cometas e meteoros na evolução do Sistema Solar. A presença de cometas e meteoros tem tido um papel fundamental na evolução do Sistema Solar. Eles são remanescentes da nebulosa solar, a nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso Sistema Solar. Os cometas são frequentemente chamados de bolas de neve sujas, pois são compostos de gelo, poeira e pequenas rochas. Já os meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes, são pequenos fragmentos de rocha ou metal que entram na atmosfera terrestre. Acredita-se que a maioria dos cometas se originou na região mais distante do Sistema Solar, a chamada nuvem de Oort, uma esfera gigante de detritos que fica a cerca de um ano-luz do Sol. No entanto, algumas evidências sugerem que alguns cometas podem ter se originado na região mais próxima do Sistema Solar, a chamada Cintura de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno. Os cometas e meteoros têm um impacto significativo na formação dos planetas. Quando a Terra estava se formando, esses objetos colidiam com ela constantemente, trazendo água e outros compostos voláteis que formaram a atmosfera e os oceanos. Alguns cientistas acreditam que os cometas podem até mesmo ter trazido os blocos de construção da vida para a Terra. Além disso, os cometas e meteoros também desempenham um papel importante no equilíbrio do clima na Terra. Acredita-se que os cometas possam ter trazido água para o nosso planeta, o que é essencial para a vida. Eles também podem ter trazido outros elementos necessários para a formação da vida, como aminoácidos e outros compostos orgânicos. Uma das principais maneiras pelas quais os cometas e meteoros afetam a evolução do Sistema Solar é através de sua contribuição para a formação de planetas. Acredita-se que a maioria dos planetas tenha se formado a partir de uma nuvem de poeira e gás que foi perturbada por um objeto celeste maior, como um cometa ou asteroide. Esses objetos colidem com a nuvem, criando uma região de maior densidade que eventualmente se torna um planeta. Além de ajudar a formar planetas, os cometas e meteoros também afetam o clima do Sistema Solar. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele libera gases e partículas que formam uma cauda brilhante. Essa cauda pode afetar a quantidade de luz e calor que chega a outros planetas, alterando suas condições climáticas. Da mesma forma, um meteoro queima na atmosfera terrestre, liberando gases que podem afetar a composição química da atmosfera. Em resumo, os cometas e meteoros têm desempenhado um papel fundamental na evolução do Sistema Solar. Eles ajudaram a formar planetas, influenciam as condições climáticas e podem até mesmo causar extinções em massa. Sua presença nos lembra da vastidão e complexidade do universo e nos leva a explorar ainda mais o cosmos em busca de novas descobertas emocionantes. Aprendemos muito sobre cometas e meteoros neste vídeo. Descobrimos como eles são formados, como podem afetar a Terra e seu papel crucial na evolução do Sistema Solar. É fascinante pensar na quantidade de informações que podemos aprender ao estudar esses corpos celestes. Esperamos que tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido muito sobre o universo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho,
deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Se você quiser ver mais conteúdo sobre o universo, confira a descrição abaixo para encontrar o link para mais vídeos interessantes. Não se esqueça de deixar um comentário com suas opiniões sobre o universo. Obrigado por assistir e até a próxima!